Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de saúde. Como vai a sua saúde? Vai bem? Que bom, mas tem que ter cuidados. Eu, às vezes, sou conhecido por ser insistentemente preocupado com a saúde, porque eu sou a favor da saúde preventiva. Então, qualquer coisa que eu tenha, e eu tenho, como qualquer ser humano, eu corro nos médicos. E já vou e faço exame, faço isso e faço aquilo, para tentar ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida menos preocupada, menos preocupante. E ter, naturalmente, um final de vida, um desfecho de vida em paz, isto é, viver até os últimos dias com mais tranquilidade, não é? E, então, isso aí é uma questão de termos um pouco de inteligência, entendeu? Usarmos a inteligência. Tem pessoas que deixam para ir ao médico na hora da dor. Não resolve. Vai às vezes, vai também na hora da dor, lógico, mas vai um pouco antes também, consulte, ouça seu médico e naturalmente ele vai te orientar. Por isso e para isso, eu trouxe hoje indiscutivelmente uma referência em gastroenterologia, que é Dr. José Alfredo Reis Neto, que aqui está, que indiscutivelmente é uma das pessoas mais respeitadas desse segmento. Dr. Reis, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter vindo. Sei que o seu tempo é bastante atribulado com a clínica, com tudo isso, e o senhor conseguiu um tempinho aqui para nós. Tudo bem? Tudo em paz. Eu quero dizer que é um tempinho gostoso, porque vai dar a oportunidade de colocar o médico não como um sanguineiro que está lá para te operar ou isso, mas é alguém que está lá para te orientar. Com certeza. E você falou uma palavra importante, procurar só com a dor. Terminou a dor, ele não aparece mais. Pois é. E não volta para ver se vai ter dor de novo. Exatamente. Certo? E também antes da dor, né? Porque você às vezes tem que fazer um check-up, vai lá, olha, vamos fazer isso, faz um exame aqui. Hoje, por exemplo, doutor Reis, eu aconselhei um amigo lá do jornal que fez 41 anos e nunca fez uma colonoscopia. E eu estava explicando para ele, eu nem sei se falei certo, agora a senhora até me corrija, mas eu estava explicando que acima de uma certa idade ou numa certa idade você já tem que começar a olhar essas coisas. São exames preventivos. Falei certo ou não? Falou. Deve ou tem que esperar ter alguma coisa para ir? Não. Não, né? A medicina atual mudou muito e conseguimos descobrir alguns, ou rastrear alguns indícios de que você pode prevenir um câncer, pode prevenir uma doença inflamatória intestinal, não só orientando como você deve comer, como o que você deve comer, como o que você não deve comer e o que você não deve tomar de remédio. Seguir uma coisa importante, que é colocar o médico como um amigo seu para te orientar.
Ó. Eu fico, às vezes, meio preocupado quando o doente só te liga na urgência sexta-noite. Olha, estou com dor, o que eu faço? Bom, vamos tentar adivinhar por telefone. Não é sempre... Não é possível, né? A prevenção é realmente importante. E você falou aí de cólon, etc. Tal. Nós, atualmente, estamos realizando programas de detecção precoce do câncer, de métodos de tratamento que não levem ao câncer. Então, a orientação médica é muito importante. Conversar com seu médico, como a gente está conversando aqui. Lógico, coloquialmente, né? E nesse colóquio podemos admitir muitas coisas. Por exemplo, há uns anos atrás, não vou falar quando eu me formei, né? Porque vários exames não existiam. E a gente dependia muito exatamente da conversa, de ouvir para raciocinar. O médico não funciona como um teleguiado, né? Lógico. Funciona como um indivíduo que está lá para te ouvir. E tentando, ao te ouvir, determinar qual é o problema fundamental. Certamente. Às vezes a gente dá risada porque o doente fala, bom, eu estou com isso, então não vou comer nada para ver o que melhora. Aí emagrece, aí fica extremamente preocupado porque emagreceu. Emagreceu porque deixou de comer. Deixou de comer. E às vezes deixou de comer o que seria interessante para comer o que não é interessante. Você lembra do tempo que a gente falava de dor de cotovelo como dor da comadre? Que ficava na janela batendo papo. Atualmente é Facebook. Tem notícias boas, mas tem barbaridades. As redes sociais são perigosas, com as fake news, né? E cada um põe a sua ideia, que não está vendo se é correta, etc. Tal. Então, sempre aconselho aos clientes ou amigos, quando vê uma notícia sobre doença no Facebook, vê se quem está lá escrevendo isso é um médico, um nutrólogo ou alguém... Um livre atirador, né? Às vezes um jornalista... Ouvi dizer. Às vezes até um jornalista se arvora a falar da área de saúde, naturalmente, sem conhecimento profundo de causa. Exato. Né? Só porque tem o dom da escrita, não é por aí, né? E às vezes a gente tem umas perguntas que fica difícil de responder. Exatamente. Uma delas é, o que é que pode fazer mal para você comendo? O que pode não fazer mal? Então, mas aí é muito difícil eu quero pegar esse gancho, porque o senhor tem, naturalmente, a sua especialidade, a sua área é uma área de suma importância para o ser humano, que tá aí o nosso aparelho digestivo. O que hoje acontece? Como é que está a ciência com relação ao nosso aparelho digestivo? O que se descobriu? O que o senhor recomenda? O que acontece, digamos, nessa área de novidades que seria bom as pessoas atentarem? Vamos colocar dois aspectos fundamentais. Eu acho que um deles atual é o estresse. Então, quando você vai comer, você tem 15 minutos para comer porque você tem um serviço depois. Aí, o seu carro você foi pegar, está sem bateria. Você tem que sair correndo atrás de um táxi. Vai tomar o táxi, tem que ter cuidado para não ser assaltado. Então, esse estresse leva, às vezes, você a comer depressa, mal mastigado, engole e sai correndo. Não tem aparelho digestivo que resista. Que resista. É o que eu sempre digo. Dedo não é feito para ser mordido por dente. E dente é feito para morder comida. Olha, boa essa. Não é verdade? Lógico. E o que é que você faz com um bom vinho? Um bom vinho você toma de golinho. Degustando. Tem uma coisa interessante, você já deve ter lido sobre isso, que alguns estudos americanos revelaram que o ingerir vinho, em algumas situações, ajuda muito a digestão, a recuperação mental, até a atividade física.
E esse foi um estudo muito elaborado na Espanha e Itália. Uhum. Aí o americano começou a seguir isso. Mas tem uma diferença fundamental. Como é que o italiano para? Ele para almoçar 2 horas. O espanhol também. Faz a Nessas cesta. 2 horas ele vai para a cesta. Isso. Ele senta, bate papo sobre várias coisas, inclusive sobre futebol, política, etc. Tal, e vai tomando vinho de golinhos. Aí passam as moças, as raparigas, bate papo. Então ele se liberta, relaxa. O que o americano faz? Ele vai pro horário do almoço, senta num cheeseburger, senta na calçada em Nova York, às vezes. Come rápido O sanduíche, Coca-Cola e volta para trabalhar. Isso. Não tem estômago, né, que resista. Porque tudo que você tem na vida é controlado pela sua emotividade e seu cérebro. Por exemplo, você é canhoto, o seu hemisfério cerebral dominante é um. Você escreve com a direita, o seu hemisfério cerebral dominante é outro. Uhum. E este hemisfério cerebral vai de acordo muito com as suas emotividades. Vamos falar uma coisa. Seu time perdeu e você gosta demais de futebol. Pronto, fica triste. Naquele dia qualquer coisa vai te desagradar. Irrita. Uma coisa também importante, não sei se você conhece, houve um trabalho realizado por 2 psicólogos, um casal, que percorreu 43 territórios, 43 países, com coisas absolutamente diferentes. Estados Unidos, Suíça, etc. Tal. Mas eles chegaram a uma coisa muito interessante. O padrão do homem é o mesmo. E o padrão da mulher é o mesmo. Nesses países. Em todo país no mundo. Eles chegaram a um raciocínio muito interessante. Até tem um livro. Por que os homens mentem e as mulheres fazem amor? É isso mesmo. Já deve ter ouvido disso. Já. Certo? É como aquele, por exemplo, quando a mulher está do seu lado guiando e ela levanta o braço esquerdo e fala, vai para a direita. Isso. E ninguém compreende por quê. Mas ele nos chegou à seguinte razão. O homem tem como objeto a caça. Ele fixa a ideia, eu estou vendo aquela cadeira, ela está à minha direita. Isso. Mas eu estou daqui olhando a cadeira. A mulher, como ela tem o domínio do meio ambiente, ela está no meio ambiente. Então, para ela, a direita dela é a tua esquerda. Entendi. Isso é meio complicado, mas... Deu para entender? Sobre esse viés eu não tinha pensado ainda. Eu sempre achei que elas têm um mecanismo cerebral diferente. Não. É porque, veja, a tua mulher tem um dom. Ela consegue falar com a empregada, corrigir as crianças, bordar, ver a televisão e conversar com você ao mesmo tempo. E bisbilhotar a vida do vizinho ainda. E a gente só consegue olhar na porcaria da televisão e tá ali. Então, mas por quê? Porque exatamente a função do homem... Ele é objetivo. Ele é objetivo. A mulher também é objetiva, mas é um objetivo onde ela domina o meio. Ela é periférica. Exatamente. Isso. Ela tem que dominar o meio, porque ela, na realidade, ela faz como parte. Mãe, ela tem algumas coisas que o pai não pode fazer, amamentar. Isso. E a amamentação é uma coisa em que a mãe tem um contato direto com o filho. Isso. E este contato não só é bom para a mãe, mas é bom para a criança. Mas aos 5, 6 anos, ela começa a ver que tem um outro elemento ali em casa que de vez em quando dá palpite, que é o homem. Então, não é que a mulher não possa exercer o papel do homem, ou o homem não pode exercer o papel da mulher, mas são coisas inatas
do aspecto de natureza do indivíduo, do sexo. do sexo. O senhor falou muito bem. E agora, pegando este gancho, eu pergunto, porque hoje, doutor Reis, existem novas, para nós leigos, doenças que a gente não ouvia falar, pelo menos, com constância. Uma delas é a intolerância à lactose, já que o senhor falou do leite materno. Antigamente não existia, Não, isso é uma coisa bastante interessante. Se você for à Suíça, o suíço tem no seu armazém, no seu lugar de pôr carro, uma vaca, que ele cria Tem. vaca. Mas ele não bebe o leite da vaca, ele come o queijo. O leite, se você pegar a história, era muito pouco utilizado como bebida. Foi muito difundido depois da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tinha como grande objetivo melhorar a situação econômica dele. O que é que ele vendia muito e que tinha muita produção? Leite. leite. Passou-se a tomar leite. Vamos colocar que quem toma leite, Depois da Primeira Guerra. depois da primeira, não da segunda, da primeira. O leite é o animal chamado mamífero. Ok? O leite é dado pela mãe, e isso os ginecologistas atuais descobriram, que o leite materno é muito melhor que o leite de Da outra vaca. espécie. Mas o leite não é só nutrição. A criança passa 9 meses no abdômen da mãe. Nesse período, ela se alimenta do sangue da mãe. Ela tem a defesa imunológica da mãe. O que é a defesa imunológica? É o modo que o seu organismo tem de reagir a agressões. A mãe dando o leite logo depois que a criança nasce, ela transfere o resto da defesa imunológica para a criança sobreviver nas primeiras defesas imunológicas. Após um determinado período, Que vai até... por exemplo, você já viu touro mamar? Não. Você acha que a natureza é errada? Não. Não. A vaca com 45 dias chifra o bezerro. Ninguém tem que chegar lá e falar, para de amamentar. Porque é da natureza que o mamífero tenha a lactase no período em que ele necessita o leite. O que é a lactase? É uma enzima que vai digerir o leite. Após uma determinada idade, a natureza te faz diminuir a necessidade da lactase. Mas nós temos a lactase no organismo? Temos, mas ela... Não produzimos mais depois de uma certa idade? Não, o seu organismo diz não precisa mais. 35% da população ainda mantém. Mas grande parte da população não tem essa enzima. Então o lactate ou qualquer outra substância nada mais é do que a lactase, que é a enzima que você parou de produzir. Entendi. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose deve primeiro fazer um exame com o seu médico, é o caso do senhor, faz os exames e depois o senhor orienta o que deve ser feito ou não no caso. Aí ele vai dizer se você quer tomar lactase para poder comer um queijo, tomar um copo de leite, se é que você não vive sem leite, enfim. É isso aí. Exatamente. E aí é interessante ver que o leite é o que transfere para a criança a defesa imunológica. Então o leite é uma fonte de imunoglobulina da espécie. Sim. Ou seja, a espécie vacuna, a imunoglobulina é uma. A espécie humana é outra imunoglobulina. Então, já que estamos falando de leite, qual seria o melhor leite para tomar? Aquele em que o animal, em menos tempo, faz a cria sobreviver. O rato, por exemplo, só alimenta por 3 dias. Mas se falar de leite de rato, você não vai tomar. Jamais.
Mas leite de cabra é um Leite de pouquinho cabra é menos. bom? Não, são todos aspectos imunológicos, defesa imunológica. Mas o leite de cabra contém lactose? Contém, Lactose? sim, todos têm. Então, o intolerante à lactose não pode tomar leite de cabra também. Também, qualquer leite que não seja Qualquer humano. leite. E leite de coco? Esse é bobagem. Vegetal. Ele levou o nome de leite. Mas não é, é um Não é. soro. É como o leite de arroz. Certo. Esses podem ser tomados? Sem problema, não tem Leite nada de coco, leite. leite de amêndoas, leite de... Isso pode. Pode porque não são substâncias com aspecto de defesa imunológica. Imunológico, entendi. Agora, outra coisa, doutor Reis, aproveitando. Por exemplo, os exames preventivos. O que o senhor recomenda que as pessoas façam? Colonoscopia, endoscopia, o que o senhor recomenda? Vamos começar na colonoscopia. A colonoscopia é um exame que começou a ser realizado a partir de 1978. Mas os primeiros colonoscópios, 1969, eu tinha um, por exemplo, colonoscópio que eu trouxe para o Brasil em 1970. Era duro, a gente virava o doente e não o aparelho. A partir de 1972, começamos a fazer colonoscopias de rotinas, que foi cada vez mais incrementando. Aí vimos uma coisa muito interessante. O japonês do Japão tinha muito pouco câncer de cólon. Aí ele foi do Japão para os Estados Unidos. Os descendentes desses começaram a ter câncer de cólon. E por quê? Alguma coisa relacionada à alimentação, alguma coisa relacionada ao temperamento. Tentou-se até relacionar o câncer de colo com várias coisas. Na realidade, atualmente, nós sabemos que é uma disfunção genética. E começamos a fazer as colonoscopias e descobri pequenas verruguinhas chamadas pólipos. Tudo que o médico chama pólipo é uma saliência, uma verruguinha. Então, é uma verruguinha no intestino. Tirávamos e era uma verruguinha normal, era inflamatória. A outra era um adenoma, que é também uma alteração morfológica. Só que o adenoma a longo prazo se transforma em câncer. Se transforma em câncer. Aí conseguimos fazer diagnósticos mais precoces de câncer. Por isso que a colonoscopia é importante para a prevenção do câncer. E de início a gente dizia, passou dos 50 tem que fazer cólon. Principalmente em homem. Erro. A mulher está tendo câncer de cólon na mesma incidência que o homem. Está vendo? Porque um grande médico americano descobriu a síndrome. E a síndrome envolve que geneticamente câncer de cólon, câncer de mama, câncer de rim, câncer de estômago e câncer ginecológico têm a mesma origem genética. Olha aí. Então esses cânceres é muito importante a pessoa saber. Olha, na minha família alguém teve câncer de pulmão. Para de fumar. Mas não é genético. Ele teve câncer de colo. Calma, então vamos ter que observar. Então começamos a indicar a colonoscopia após os 50 anos. Mas agora não é antes? Agora nós estamos vendo o seguinte, que o câncer está aparecendo aos 45 e até aos 40. Então, mudamos a idade de 50 para 45. Ótimo. Então, é necessário fazer a sua colonoscopia. E tanto seja homem como mulher. Tanto mulher. E a endoscopia também. A endoscopia gástrica já é um pouquinho diferente. Sim. O câncer gástrico, ele já pode ser detectado e há um aspecto importante. O sintoma de câncer gástrico é igualzinho de uma gastrite. O que acontece durante muito tempo? Dor. Estou com gastrite, estou com dor aqui, aí
pergunta para o vizinho, o que você toma aí para sua gastrite? Omeprazol. Então ele vai na farmácia e fala, eu quero omeprazol. Pronto. Só que ele não examina para ver se o que ele tem é gastrite, se o que ele tem é um câncer gástrico. A endoscopia gástrica é muito mais simples de fazer do que a colo. Lógico. Muito menos agressiva. Houve até um trabalho que levou muita dúvida sobre efeito de medicamento. Que começaram a fazer um estudo sobre pessoas de idade que tomavam omeprazol que tinham câncer. Só esqueceram de ver o seguinte, ele tomava omeprazol por quê? Ele já tinha o câncer. Não, ele tinha gastrite, entre aspas. Não fez endoscopia e ouviu o vizinho falar que era bom. Tomou, melhorou o sintoma. Na realidade, ele não tinha uma gastrite, ele tinha um câncer. Então, mas o omeprazol pode ser tomado. Pode e deve. E deve, né? Quando feita a endoscopia gástrica. Sim, lógico. Não deve ser tomado, e às vezes, que me perdoem os cardiologistas, você vai ao cardiologista, ele te receita 5 remédios. Aí ele fala, olha, toma um pouco de omeprazol para proteger seu estômago. Primeiro, não protege. Segundo, leva o doente a, se tem qualquer sintoma, não fazer o exame. Agora, ele, na realidade, o que ele faz? Porque eu tomo omeprazol, porque eu tenho... Se eu não tomo, às vezes me dá azia. Exato. Mas eu faço a endoscopia e tudo. E aí você vê que você tem um pouco de refluxo. Então você tem aquilo que é muito comum. Você é uma pessoa bem emotiva. Muito. Bem emotiva. Então pode tomar. Pode, desde que a sua endoscopia não revele câncer. Tá certo. Tá aí. Olha, esses são algumas das considerações científicas desse senhor caríssimo, desse médico querido, Dr. Reis Neto, e que hoje vocês puderam perceber aí a sua vivência dentro da ciência e da medicina. E, naturalmente, eu ficaria horas, porque o assunto é muito longo, é uma especialidade realmente interessantíssima, que nós temos que estar a par, temos que conhecer e temos que cuidar e saber. Então, o que nós recomendamos é, faça uma visita ao seu gastro, para saber como anda o seu aparelho digestivo. E aí vem aquela que eu faço um pedido aos nossos colegas jovens médicos. Senta na cadeira, ouça seu paciente, tenha um pouquinho de calma. É isso, que é essa diferença do Dr. Reis, por isso que eu adoro quando eu vou conversar com ele, porque ele conversa com você, ele te examina, ele te toca. É o médico que a gente precisa, porque hoje, muito... Perdão aos demais, aos muitos que eu conheço, é só no computador, ó. Nós chamamos só no computador. TAC médico. Sabe o que é TAC médico? Tomografia abdominal computorizada. Faz a tomografia para ver se descobre a doença e pronto. Que ele não ouviu. Doutor Reis, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E eu gostaria que voltasse em outras ocasiões. Ao seu dispor. Muito obrigado. O Casual entrevistou hoje Dr. José Alfredo Reis Neto. Até o próximo programa.